Olá, hoje nós iremos apresentar o Projeto Integrador 2020. O nosso tema é a influência da leitura em contexto penitenciário por meio do sistema de ensino para jovens e adultos. O nosso polo é de Tarumã, a nossa tutora Camila Marques e os integrantes Aline Maria Fernandes, Ana Adélia Rodrigues, Aquileia Virgílio dos Santos, Maria Luzia Honório de Almeida e Mariana Rodrigues Sanches. Para introduzir o nosso projeto, ele tem por finalidade discorrer a respeito da importância da leitura no sistema prisional sob o foco da educação para jovens e adultos, o EJA, e seu programa de remissão da pena por via da leitura, assim pensar seu valor como prática libertadora, reabilitadora e ressocializadora. Antônio Cândido, teórico que acredita na extrema importância da leitura como processo de libertação e construção do perfil do indivíduo, diz que toda obra literária é, antes de mais nada, uma espécie de objeto construído, e é grande o poder humanizador desta construção enquanto construção. Assim como todos encontram-se em constante processo de construção, as pessoas que cumprem sua pena e buscam na educação um meio de se reencontrar socialmente, também é um indivíduo em reconstrução. Acreditando, portanto, na fala de Cândido, visamos tratar neste projeto como a importância da leitura vai respaldar na reinteração do detento em sociedade. Com base no projeto desenvolvido pela FUNAP, com parcerias da Secretaria da Administração Penitenciária, SAP, e a Academia Paulista de Letras, a APL, e também entender como funciona o sistema educacional nas penitenciárias, no qual é amparada pela seguridade das leis de diretrizes e bases por meio do sistema de ensino para jovens e adultos. Existe atualmente um programa desenvolvido e regido pelo Departamento Penitenciário Nacional, de 20 de junho de 2012, que menciona em seu artigo 1º, instituir no âmbito das penitenciárias federais o projeto Remissão pela Leitura, em atendimento ao disposto na Lei de Execuções Penais, no que tange à assistência educacional aos presos custodiados nas respectivas penitenciárias federais. Com base a este programa, nosso trabalho vem discorrer sobre a importância da educação de jovens e adultos em contexto de privação de liberdade, e para tal, iremos acentuar o valor da leitura no contexto penitenciário, que passa a contribuir na reinserção social dos detentos. Desta forma, o grupo se pautou na importância deste programa, pensando a leitura enquanto instrumento formador e humanizador. Consideramos que a leitura é um dos métodos fundamentais no processo educativo, pois o estímulo à tal ação, e também aos estudos, possibilita que os sentenciados possam ser inseridos socialmente ao final do cumprimento da pena, de tal maneira que o próprio Departamento Penitenciário Nacional entende que o incentivo à leitura tem sido considerado um dos meios alternativos para a ressocialização do preso. Ele passa a ocupar melhor o tempo e a desenvolver um raciocínio crítico sobre o mundo em que vive. Logo, a justificativa para este projeto é observar e analisar como os projetos educacionais não são apenas benéficos para os sentenciados, mas para a sociedade que poderá recebê-los pós-cárcere ressocializados. Pretendemos demonstrar que a leitura deve ser um meio de gerar oportunidades para a ressocialização na medida em que oferece ao reeducando outras possibilidades e resgate da cidadania perdida. A fundamentação teórica. Fundamos em análises pré-existentes sobre o assunto, nos respaldamos em autores como Paulo Freire, Antônio Cândido, para teorizar a base do projeto que perpassa sobre o ensino para jovens e adultos. Na concepção freiriana, a educação tem por intuito capacitar o indivíduo de forma crítica, mais humanizada,
levando em consideração suas realidades e possibilitando que tenha voz ativa em sala, que possam ser ouvidos, mostrando os valores de seus pensamentos e ideias. Assim como por Cândido, que acredita no poder da leitura, que agrega ao conhecimento a formação do pensamento crítico, ele acredita no potencial envolto do incentivo à leitura, assim no quanto ela é capaz de promover a emancipação quanto ao pensamento crítico e formadora de opiniões para os leitores. Mas também buscamos dados em teses e artigos científicos que construíssem no assunto, assim como informações de documentos governamentais, considerando que o assunto se trata de dados presentes na Lei de Execução Penal Brasileira, assim como tantos outros pontos presentes na LDB, no qual ampara o ensino do EJA, além da realização da entrevista com profissionais da área de educação que atuam em classes presentes nas penitenciárias próxima à região do Polo de Tarumã. O programa de remissão de pena pela leitura. O objetivo que traçamos para este projeto é de se descrever sobre a importância da leitura direcionada ao público adulto, em especial os estudantes do ensino do EJA, e é um grupo que está ainda mais colocado à margem da sociedade. Este trabalho foca-se em buscar e entender como funciona o sistema educacional em contextos de privação de liberdade, e assim saber conhecer sobre o projeto de remissão de pena por via da leitura. Este programa de incentivo à leitura, Lendo a Liberdade, formado em 2018, é uma iniciativa desenvolvida pela FUNAP e a Secretaria Administrativa Penitenciária, a SAP, em parceria com a APL, que busca como missão articular e agregar as atividades de leitura existentes no sistema prisional de São Paulo, assim como instituir novas ações na busca pela formação de leitores. O programa surgiu devido à experiência da Fundação com os clubes de leitura existentes desde 2014 e conta basicamente com as seguintes normativas. Cada grupo conta com até 20 reeducandos, que recebem a indicação de uma obra literária e 30 dias para a leitura, debater e produzir uma resenha. Podem participar todos os presos da unidade que tenham a competência de leitura e escrita. Cada participante recebe um exemplar de obra literária, clássica, científica ou filosófica, dentre outras, de acordo com as obras disponíveis na unidade. Formada a turma de participantes, uma comissão, nomeada pelo diretor da unidade, promove encontros, ao menos 3 por mês, com o intuito de auxiliar na compreensão e reflexão sobre a obra, bem como orientações sobre a resenha. O participante tem o prazo de até 30 dias para a leitura da obra, apresentando ao final deste período e no prazo de 10 dias uma resenha a respeito do assunto. Por finalidade, o documento é verificado pelo juiz federal, no qual declarará a remissão do detento. Esse processo é realizado mensalmente e suas resenhas são designadas à comissão no qual é avaliada. E, se bem aprovada, o texto é calculado para declarar quanto a nota pode influenciar na remissão. Portanto, acredita-se que a participação do encarcerado nos programas educativos de leitura ou de ensino como o EJA os proporciona um processo importante de reintegração, os qualificando para quando retornarem à sociedade. Os resultados. Cosson comenta: a literatura é uma prática e um discurso cujo funcionamento deve ser compreendido criticamente pelo aluno. Cabe ao professor fortalecer essa disposição crítica, levando os seus alunos a ultrapassar o simples consumo de texto literário. Pensando a importância de elevarmos o nível da formação do pensamento crítico do aluno, iremos expor um plano de aula, usando de bases as teorias apresentadas ao longo do projeto por Cândido e Freire,
e também buscamos referências em Hildo Cosson, autor que trabalha com estratégias de ensino literários, assim enriquecendo a base de conhecimento da aplicação da aula. Por isso, recorremos à leitura, acreditando na extrema importância para o processo de libertação e construção do perfil do indivíduo, fazendo com isso que ele se relacione e interaja com o mundo ao seu redor. Devemos ter em mente que, lendo, estamos desenvolvendo a criticidade, expandindo conhecimentos e habilidades, colocando em ação valores e atitudes que refletem interpretações que se dão em volta do grupo ao qual estamos socializando, fazendo assim da leitura uma ferramenta de libertação, levando em consideração a diversidade textual que o aluno se deparará fora da escola. Plano de aula. Os nossos objetivos é desenvolver as habilidades de leitura, criatividade, oralidade expressiva, sentido e coesão textual, interação coletiva de leitura e escrita, expansão dos conhecimentos do texto, gênero, conto, discussão sobre a expressão e reflexão pessoal do texto de forma particular aos alunos. O texto a ser trabalhado é do autor Dalton Trevisan, chamado Dois Velhinhos, publicado no livro Mistérios de Curitiba, pela edição Record. A durabilidade da aula é de 2 horas aulas e o nosso público-alvo almeja alunos da educação de jovens e adultos ou nível médio. Os nossos recursos didáticos são basicamente o conto impresso para ser distribuído aos alunos, um questionário e materiais necessários para atividade de produção textual, além da lousa e do giz. A nossa sequência didática é iniciar a aula de forma interativa, realizando uma sondagem com os alunos a respeito dos tipos de gêneros textuais, focalizando ao gênero conto. Em seguida, abrir uma discussão acerca dos assuntos existentes presentes na história, realizar uma breve exposição sobre o conto trabalhado e, a partir das ideias lançadas pelos alunos, propiciar debates sobre os apontamentos levantados pelos alunos, apresentar de forma sucinta a definição e as características de gênero conto, realizar uma atividade interativa entre os alunos, com a releitura da história Dois Velhinhos, pedindo que os alunos imaginem a situação, refletindo sobre os sentimentos e as motivações dos personagens. Propiciar um momento de reflexão sobre a compreensão do texto aos alunos, para que em seguida possam desenvolver uma atividade com base nas conclusões reflexivas de cada um. Desenvolver uma atividade de produção textual, no qual poderão relatar de forma pessoal como o texto trabalhado pode influenciar suas perspectivas de vida, considerando que o conto apresentado carrega um teor reflexivo grande e particular para cada um. E, ao final, promover uma roda interativa para que cada um exponha sua visão da atividade.